Comunicação direta gera resultado. Putz, como a gente poderia ter resultados muito maiores se não enrolasse tanto para falar as coisas. Seja no trabalho, seja na vida pessoal, enrolação só gera complicação. Comunicação direta gera resultado. Eu vou te explicar isso agora e vamos logo porque está tudo acontecendo agora. Olá, eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo, palestrante e professor. Já fui chamado algumas vezes de rude, de imprudente e algumas vezes até de grosso mesmo, sem educação. Isso porque eu tinha um jeito de falar muito direto, muito sem limite. Eu venho melhorando, né? Ao longo do tempo eu venho melhorando, me civilizando um pouco mais. Uma das vantagens da idade. Mas eu ainda acredito que as pessoas perdem muito tempo com enrolação na hora de falar alguma coisa. Quem aí já brincou de telefone sem fio? Brincadeira de criança. A gente usa muito em técnica dinâmica nos RHs das empresas. Para algumas pessoas até parece brincadeira mesmo, mas quando a gente usa como dinâmica, como técnica, é muito séria, é muito rica nas reflexões que provoca. Para os que acham que é só uma brincadeira, tá tudo bem, tá tudo bem. Para os outros e para as outras, vamos em frente, a gente tem mais o que conversar. A ideia do telefone sem fio é colocar um monte de gente no meio do processo. E isso normalmente esculhamba o processo. Melhor ainda, esculhamba a mensagem. Altera completamente. Me lembra até um poema de Mário Quintana, um dos maiores poetas desse país, gaúcho, da cidade de Alegrete, quando ele diz assim: eu não me dou bem com padres, críticos e canudinhos, porque não há nada que substitua o sabor da comunicação direta. Olha que é genial. Não há nada que substitua o sabor da comunicação direta. Padres são intermediários do homem com o Altíssimo. Críticos são intermediários do apreciador com a obra de arte. E os canudinhos, que hoje em dia estão muito em baixa, né? Estão sendo muito mal vistos, são os intermediários entre você e a sua bebida refrescante favorita. Todos são dispensáveis. A gente pode apreciar o contato com o divino, com a beleza da arte, com o frescor das bebidas de forma direta. Claro que a gente pode, sem intermediários. Agora entenda, vamos analisar com atenção a brincadeira do telefone sem fio. Brincadeira. Uma pessoa começa uma mensagem no início de uma fila e essa mensagem vai sendo passada, cochichada nos ouvidos das pessoas que estão na fila. E no final, a mensagem virou outra coisa completamente diferente. E muitas vezes completamente sem sentido. Isso acontece de forma real nas empresas e nos relacionamentos. Quem aí de vocês que já se preocupou com isso e começou a usar a comunicação de forma direta? Talvez você já tenha feito isso. Eu vou falar de forma mais direta, mais objetiva. E talvez tenha sido chamado de grosso ou de grossa, de sem educação, coisa parecida, né? Eu sei como é que é. Como eu falei no começo do vídeo, já aconteceu comigo. Não uma, duas, várias vezes. Então eu aposto que já aconteceu com você também. Isso porque nós não fomos ensinados a falar as coisas de forma direta. E isso tem muito do nosso processo de aprendizado, da nossa tradição latino-americana de ser gentil no trato. Isso é visto como educação. E também pela forma positiva e otimista que a gente tem de ver a vida. Olha, uma coisa tão boa acaba gerando um problema. Por quê? Porque a gente exagera, não? Eu sei que parece engraçado falar isso de forma positiva de ver a vida, mas é um traço cultural. Em 2015, o Instituto Gallup fez uma pesquisa e os seus resultados apontaram que 10 países latino-americanos estavam no topo da lista dos mais positivos do planeta. Isso por causa das emoções que os habitantes desses países experimentam e também por sua forma de ver o mundo. Otimista, positiva, esperançosa. A pesquisa chamava Emoções Globais, do Grupo Gallup. Mostrou que Paraguai, Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela, Costa Rica, El Salvador e Nicarágua tinham os percentuais mais altos de positividade do mundo. E olha os países, cara.
O fato de tanta gente historicamente relatar e vivenciar experiências positivas em países pobres, violentos ou em desenvolvimento explica a tendência cultural de ver o lado positivo da vida. É nosso. Ou dizendo de uma forma mais direta, afinal de contas é o tema do vídeo, né? Esse povo não tinha motivo nenhum para celebrar. Vivendo em países com serviços públicos ruins, guerras civis, políticos corruptos, violência, desmando, pobreza, mas eles celebram. São felizes. E possuem a característica latino-americana da preocupação de não ser muito direto na hora de falar, de não gostar de querer levar notícias desagradáveis e de preservar os relacionamentos acima dos fatos. Nós temos um histórico de maneirismos que explica por que a gente age desse jeito e que, inclusive, altera a nossa percepção sobre uma pancada de coisa. Existe uma técnica de coaching chamada Feedback Burger. Eu sou coach e mentor. Essa técnica mostra isso claramente. O Feedback Burger é um processo que se divide em 3 etapas na hora de você fazer um feedback. É o elogio ou quebra-gelo, a pergunta sobre a dificuldade e a ação. O entendimento já começa todo atrapalhado quando você vê que algumas pessoas interpretam essas etapas como elogiar, bater e elogiar. Ou elogiar, bater, soprar. Só que isso é redução simplista, isso é redução errada da técnica. Bora entender de uma forma adequada essa técnica, que pode até te ajudar na sua carreira. Feedback Burger é uma ferramenta de feedback. Feedback tem o propósito de melhorar e ajudar a ensinar. Para assegurar que a mensagem gere melhoria e não cause dano, nem desperte defesas, a gente usa essa técnica. O primeiro passo, o elogio ou o quebra-gelo, é para desarmar os medos e os receios de quem está recebendo o feedback. Você sabe, normalmente, só de falar assim, vem cá que a gente vai conversar, a gente já vai cheio de armadura, de reação defensiva, de resposta pronta, e isso impede a gente de ouvir e entender a mensagem. O segundo passo são as sugestões de caminhos, discussão de propostas, do que pode ser feito, de como entender o que houve, analisar o problema, o processo de compreensão. Então, nesse ponto, quem está recebendo o feedback tem a chance de ouvir, entender, assumir a situação ou as dificuldades que geraram a situação. E no terceiro passo, vem o compromisso. Então já desarmei a pessoa, discutimos o problema e agora vem a proposta de ação, plano de ação. Sempre que eu faço um treinamento corporativo ou sempre que eu estou conduzindo um processo de mentoria, eu me preocupo que ele tem que gerar um plano de ação. Os encontros de mentoria, cada um tem que gerar um plano de ação. Alguma coisa que leve resultados baseado naquilo que foi conversado. Ou então é bate-papo. Esse terceiro momento também é a hora de motivar a pessoa que está recebendo o feedback, para ela buscar o que ela tem que fazer. Dessa forma, seguindo essas etapas, o processo de feedback cumpre o seu papel. Afinal de contas, de novo, feedback genuíno serve para orientar, gerar melhoria, crescimento. Se não for para isso, não é feedback. Só que aí tem uma pegadinha. A maioria das pessoas que entende errado o Feedback Burger, essa técnica, acha que os 3 passos ou as 3 etapas na verdade são elogio, porrada, elogio. Ou pior ainda, acha que esse elogio inicial é só para acalmar a pessoa, para enrolar a pessoa, para ganhar tempo. Isso não é técnica, isso é malandragem. Acha que o segundo elogio é para que a pessoa não saia da conversa se sentindo mal. Eu não quero que ele fique achando ruim com as coisas que eu falei para ele. Não se sentir mal com o que ouviu? Uai! Então a conversa não vai virar nada. Tá errado, Padawan. Não é para enrolar. Porque conversa comprida, enche o saco, cansa e acaba afastando as pessoas envolvidas. Não gera nada de produtivo. E no final, se a preocupação é maior em não se sentir mal, em não deixar a pessoa achando ruim, ao invés de se preocupar em resolver a situação, então alguma coisa está muito errada. A conversa tem que acabar com propósito, com plano de ação, um compromisso assumido por ambas as partes, com alguma coisa que vai gerar resultado. Comunicação gera resultado.
O foco da comunicação é gerar ação, movimento, resultado. No curso de comunicação de impacto, que eu realizo há mais de 25 anos, eu reforço muito a importância de se falar o que se deve falar. Eu sei. Isso pode parecer óbvio, né? Até meio besta, né? É verdade. Mas não é não. Falar o que se deve falar. Falar o que tem para ser falado. De forma direta, assertiva. Mesmo o curso de comunicação de impacto, que um dia, no começo, ele já foi chamado de curso de oratória. A gente viu que era muito maior do que isso. Porque ao longo dos anos, eu vi e eu fiz isso mudar. Antes a preocupação era com o estilo, a pompa, as frases bem construídas, como se houvesse um manual para ser seguido, para falar bonito. Falar bonito. Ao longo do tempo eu fui entendendo que o importante não era falar bonito, é você falar de uma forma que seja compreensível, é você falar de uma forma que seja adequada ao ambiente, aos propósitos, gerar resultado, mas mais importante, você falar do seu jeito. Não tem receita de bolo para uma boa oratória mais. Existem guias, tudo bem, mas aquele jeito embolado e pomposo de falar caiu em desuso. Muito porque era enrolação. Uma enrolação danada, que falta paciência. Nunca chegava no ponto. Ninguém aguenta isso mais não. O ambiente corporativo é o que mais se incomoda com essas conversas compridas, enroladas. E aí é do ambiente corporativo que vem o conceito de pitch de elevador. Já ouviu falar? Pitch de elevador. O pitch de elevador é quando você vai conversar com alguém, normalmente mais alto na hierarquia, um diretor ou uma diretora, ou uma dona da empresa, ou um dono da empresa. E o pitch é uma argumentação de venda. Então, esse povo num nível da hierarquia muito alto é sempre um povo muito ocupado, né? E aí você aborda para apresentar alguma ideia e ele fala assim, eu vou entrar no elevador, eu vou descer 2 andares no elevador. Você tem esse tempo para me apresentar a sua ideia. De início você pensa assim, cara, 2 andares, tá maluco? Isso nunca vai ser suficiente para eu apresentar uma argumentação, uma ideia, já que o pitch de venda, eu tenho que convencer de alguma coisa. Não dá. Mas entende uma coisa? É possível fazer isso sim, com muito sucesso. É mais ou menos como o Touro de Picasso. Originalmente o nome dele é Bull. É uma série de litografias. Pablo Picasso criou Bull em 1945. É uma sequência de 11 litografias que ensinam numa simplicidade, numa genialidade, como sair de uma obra de arte acadêmica e chegar numa obra abstrata. Só que eu vou um pouco além nessa interpretação. Na série de obras que compõem Bull, que compõem o Touro, Picasso parte de um retrato de um touro perfeito. E aí ele vai tirando os excessos, até chegar no mínimo necessário para se entender e ver um touro. Ou como ele mesmo disse na época, era o suficiente para encontrar o absoluto espírito da besta. Procura a imagem na internet, o touro de Picasso, você vai entender. É simplesmente genial. Assim se constrói um pitch de elevador, é nesse nível de estado de arte, tirando os excessos, permitindo que fique só a mensagem importante e impactante que é necessária. Sem firula, sem rodeio, sem maquiagem. Só que eu me impressiono em ver como isso pode ser extremamente difícil para a maioria das pessoas. No curso de oratória, no curso de comunicação de impacto, tem um exercício que pede uma descrição de algo pessoal. Só isso. É impressionante a quantidade de pessoas que usam todo o tempo disponível, contando casos, criando cena, quase pedindo desculpa por existir e não consegue chegar a falar sobre alguma coisa pessoal. Enrola, 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 enrola e não chega no ponto. Isso porque acredita que tem que encher linguiça, porque acredita que não pode falar de forma direta e objetiva porque isso seria grosseiro, porque isso seria mal educado. Eu brinco sempre sobre as diferenças de você fazer reunião com empresários goianos ou mineiros, é um grupo, com empresários paulistas ou gaúchos, é outro grupo, e com empresários norte-americanos ou alemães. Eu atuo com consultoria de empresa
E eu já tive sentado em várias mesas de negociação com todos esses 3 grupos que eu estou falando. E é óbvio que é isso que eu vou falar, é uma generalização, tá? Claro que existem exceções, não é todo goiano e mineiro que é desse jeito, como não é todo americano e alemão, você entendeu? Só que o goiano ou mineiro é sempre o cara mais cortês, que gosta do papo, que quer que o outro se sinta à vontade, quer que o outro se sinta bem, se sinta confortável, né, querido, gostado. Então ele conversa, ele fala de viagem, ele serve um café, ele leva para conhecer a empresa, mostra o estoque. E uma reunião de 1 hora pode levar uma manhã inteira. E se você tentar atalhar a conversa, chegar no ponto, pode soar rude, deselegante. Paulista ou gaúcho já são mais objetivos, mais diretos, mais práticos. Uma reunião começa na hora marcada, falando de trabalho, buscando o assunto que foi levado ali, ou o tema. Tem sempre umas piadas, uns comentários pessoais, futebol, política e tal, mas o foco é a discussão que tinha sido apontada na pauta. Ao final da reunião sempre tem um ar de a gente conseguiu. E aí vem aquele papo de um café, se não foi servido durante a reunião, ou dependendo do horário, até uma esticada para tomar um chopp. Já americanos e alemães são diretos no ponto. A reunião começa falando de trabalho, dura o tempo todo falando de trabalho e termina na hora marcada falando de trabalho. E aí os sujeitos se levantam, algumas vezes se lembram de despedir. A maioria se levanta e vai para a próxima reunião, ou volta para a sua sala, ou vai para suas empresas. Na maioria das vezes, nem bye-bye a Wiedersehen. Não tem sorrisinho feliz no final, nem sugestão de confraternização, é papo reto, é conversa de negócio, e no final todo mundo sai com alguma coisa comprometida para fazer. E essa diferença toda se explica pelas questões culturais, pelas tradições de cada região, pelo comportamento construído na comunidade. Mas questões culturais explicam situações, não definem destinos. Eu me lembro, quando eu tive aqui uma reunião ótima com um gestor de marketing de uma grande corporação aqui do Centro-Oeste, eu entrei para falar de uma ideia, apresentar um produto, saindo da reunião com 3 propostas alinhadas, e no final a gente teve um papo rápido, um papo gentil, sobre um evento gigante que ele ia fazer na empresa dele. E aí ele, goianamente, foi me mostrar o local onde ia ser feito o evento. Assim, eu tomei um cafezinho. E eu ri de 2 piadas durante a reunião. Uma foi uma ótima piada. A outra eu ri porque eu estava no embalo. Só que, em menos de 30 minutos de conversa, a gente já tinha alcançado a meta da reunião. Nós sentamos, a gente trocou uma ou outra palavra social, que a gente já se conhecia de outros lugares, outros eventos. Aí a gente puxou a pauta das pastas, debruçou os pontos de discussão, e isso é comunicação direta. Você tem que falar alguma coisa? Fala, resolve, faz dinheiro. Eu tinha em outra consultoria, que eu era sócio, eu tinha uma gerente de contas. Cara, uma profissional competentíssima. Só que acontecia dela fazer um texto, um relatório, e ela tinha um trem de sair buscando a aprovação dos colegas. Eu já achava isso uma perda de tempo dos infernos, porque ela tinha, como eu falei, ela tem até hoje, é uma profissional brilhante. Ela já tinha competência para saber se ela estava fazendo alguma coisa de qualidade ou se estava falho. Mas ela buscava confirmação, e aí ela saía pelas salas da empresa perguntando, e aí, o que você achou? E aí, o que você achou? Dá sua opinião, tal, não sei o que mais. E ela ouvia um monte de, puxa, uau, que legal. E uma outra sugestão de melhoria, tímida, discreta, coisa... Até porque quem entendia daquilo ali de verdade era ela. Invariavelmente, no final da jornada, ela parava na minha mesa. Eduardo, o que você acha? Aí eu olhava, lia rapidamente e apontava o que estava bom e o que eu não tinha gostado. De forma muito prática, muito objetiva. Presta bem atenção no que eu falei. O que estava bom, estava bom. O que eu achava que não estava bom, até podia estar bom. Mas eu não tinha gostado. Era opinativo. Eu não estava definindo o destino daquele troço. Eu estava só dando uma opinião. E principalmente respeitando o que ela tinha feito. Normalmente eu fazia isso com 3 frases ou menos. E ela sempre olhava para mim e dava uma raiva assim, não, tu parece uma faca, velho. Você é muito direto, muito objetivo. E para mim, era só o jeito natural de falar sobre trabalho. Entende? É claro que a comunicação direta não é uma regra absoluta para
todas as situações que a gente vai viver no mundo profissional. Existem situações que são diferentes, extremas. De repente você dá a notícia da morte de alguém. Mas é isso, cara, é uma situação extrema. Uma situação que você tem que, sim, preparar o ambiente, preparar a pessoa. E falando sério, muitas vezes a preparação já mostra para a pessoa que a notícia que vai vir não é boa. Para algumas conversas corporativas, o feedback burger que eu falei agora há pouco é fundamental. Porque prepara a pessoa, o ambiente, traz a informação e gera um compromisso. Mas pensa, uma situação onde você vai demitir alguém, por exemplo. Eu sempre defendi, eu sou do RH, eu fui criado no RH, eu sempre defendi que processos de contratação podem levar meses entre testes, entrevistas, técnicas, pode demorar, não tem problema. Mas se você treinou a pessoa contratada, orientou, deu bronca, puniu, ensinou mais, sabe assim, chegou num ponto que às 9 horas da manhã tá claro que não tem outra solução que não seja demitir a pessoa, demitir o profissional, 9 horas está claro isso, então às 10 horas essa pessoa tem que estar fora da empresa, cuidando da vida dela. Não é esperar sexta-feira à tarde, porque sexta-feira à tarde é dia de demitir. Isso é coisa de gente louca. E conversa comprida nessa hora só dá desconforto. Só faz piorar o momento. Tem gente que chora, tem gente que questiona, tem gente que não quer aceitar. Como se pudesse não aceitar, né? Tipo, a pessoa fala assim, vamos terminar o namoro. Não, nós vamos continuar namorando. Isso não existe. Mas é uma coisa para ser feita de forma prática, de forma direta. E a notícia tem que ser dada por quem toma a decisão. Sem intermediários, sem canudinho na conversa, sem atravessadores. Porque senão você corre o risco da mensagem perder a legitimidade. Eu, RH, falando alguma coisa, que ela fala assim, não, eu vou falar com o meu gerente. Recurso humano não é o setor responsável por demitir. É responsável por acompanhar o gestor que vai demitir. Pode até orientar, mas não faz. Quando você terceiriza um processo igual a demissão, isso cria culpado, vilão e gente que finge que é inocente. E não é situação para isso, não tem vilão ou culpado, é trabalho, é negócio. Ambientes corporativos são cheios de situação em que a comunicação é enrolada em plástico bolha com a intenção de proteger quem vai receber a mensagem. Então assim, na boa, olho no olho, isso só piora a situação, isso só cria mais desgaste. E muitas vezes fica parecendo, e é, desrespeito e descaso. Porque a mensagem não chegou a quem devia, na hora que devia, da forma mais objetiva e prática para gerar alguma ação. Pensa comigo agora. Tem alguma coisa que você precisa falar para alguém? Você vai escolher a melhor forma de fazer isso, mas entenda que, mantendo o respeito e a educação, a forma mais eficaz e prática é falar de forma direta, para quem precisa ouvir. Se prepara, antecipa a conversa, marca o momento, prepara o ambiente, põe o celular no modo avião e faz o que tem que ser feito. Meias palavras, indiretas, não é possível que ele não entendeu. Nada disso funciona. Esse papo de não é possível que ele não entendeu é ruim demais. Porque a pessoa pode não ter entendido mesmo. As meias palavras, as insinuações, e isso vai gerar muito mais transtorno. Pomba, ninguém é obrigado a interpretar para entender. A gente até pode, mas não precisa. Você consegue perceber o tanto que isso é importante quando você vê o esforço que as empresas estão fazendo para ter canais de comunicação ágeis, diretos, práticos, objetivos, com os clientes, com o mercado. Antes, para reclamar de alguma coisa, você tinha que passar pelos corredores infinitos e imundos da burocracia, sofrer para tentar resolver alguma coisa que, vamos falar a verdade, nem sempre se resolvia. Hoje, com a facilidade das redes sociais, a comunicação tem que ser urgente, direta, objetiva, sem enrolação. Porque qualquer segundo perdido em milímetro de regra é um segundo a mais para dar oportunidade para mais gente compartilhar notícia ruim e falar mal da empresa. Da mesma forma, nos relacionamentos pessoais, cada segundo sem uma solução ou busca de solução para um problema é tempo para ficar pensando besteira, é tempo para ficar alimentando ranço, é tempo para ficar piorando o problema. Então, pomba, se você tem alguma coisa para falar, fala logo, fala direto.
Os caras que estão me assistindo agora, porque agora só os rapazes vão entender, que eles se lembram de alguma namorada ligando e falando assim, passa lá em casa à noite, a gente tem que conversar. Você lembra o que essa mensagem pela metade, cheia de insinuações, gerava em você, no seu coração, na sua frequência cardíaca? Por isso que eu sempre digo no final dos vídeos e das minhas lives, eu falei. Eu sempre falo isso, porque eu me esforço muito, e eu sei que eu consigo ser muito direto, muito objetivo nos conceitos, nas ideias que eu trago aqui para você. E é por isso que você vem aqui assistir meus vídeos, é por isso que eu sei que eu mudo vidas com a comunicação. Eu mudo a sua vida com a comunicação. Você entendeu a importância disso? Então começa a ter mais atenção às suas mensagens, às conversas que você tem. Entenda se você está falando de forma direta ou se você está enrolando e piorando tudo. Quer ver um exemplo de comunicação direta? Presta atenção. Clica aqui no inscrever agora e já clica no sininho para ativar as notificações e você sempre ficar sabendo quando tiver vídeo novo ou live. Viu? Eu te falo na cara, direto, sem enrolação. Se inscreve no canal e acompanha tudo que for postado e feito por aqui. É bom para você. Comunicação direta. Falei? Falei. E você vai falar.